Tudo começa no Reino Divino, um lugar incrível, cheio de ilhas flutuantes e cachoeiras maravilhosas, onde os seres mais poderosos do universo vivem. Nisso, somos levados para um enorme coliseu no meio da floresta enquanto o locutor pede a atenção de todos para o que vai acontecer no palco. Com isso, uma deusa de cabelos vermelhos observa tudo enquanto o narrador apresenta um humano que possui um poder maior que o dos próprios deuses. Então, figuras históricas importantes assistem ao momento em que o herói mais forte da mitologia grega se prepara para fazer sua grande entrada. Nesse momento, descobrimos que está rolando uma cerimônia para escolher um novo rei divino, e por isso todos os deuses se reuniram para votar. De repente, vemos uma mão musculosa agarrando um porrete com muita força, enquanto a energia ao redor começa a vibrar intensamente. Com um impacto absurdo, o guerreiro libera uma explosão de raios no meio da arena, deixando todo o público impressionado com tamanha demonstração. Surge então o lendário semideus Hércules, exibindo seus músculos e segurando sua arma, enquanto relâmpagos dourados cercam seu corpo imponente. O Brutamontes dá um sorriso confiante, mostrando que está pronto para assumir o controle de tudo e provar que ninguém é páreo para sua força física. Mas o apresentador com cara de cachorro interrompe o show e anuncia o início da votação. Para decidir se o herói dos 12 trabalhos será o novo rei. Acontece que quando pedem para quem for a favor levantar a mão, o silêncio toma conta do lugar e ninguém se move para apoiar o candidato. Ao perceber que não recebeu nenhum voto, o grandalhão fica com uma cara de tacho e não entende por que ninguém quer ele no comando do reino. Enquanto isso, na plateia, outros deuses parecem totalmente entediados e alguns até tiram um cochilo, porque aquela situação já virou rotina. O problema é que essa escolha deve ser por maioria simples, mas como todos ali são egoístas, o debate já dura mais de 300 anos sem solução. Longe dali, uma garota de cabelos brancos observa a confusão pela tela e comenta que esse assunto nunca vai ser decidido de verdade. Descobrimos que essa jovem é na verdade o atual rei deus Zeus, mas ela está morrendo de tédio com toda essa burocracia desnecessária. Então a baixinha começa a pular no trono e exige que sua assistente pense em algo muito mais emocionante para passar o tempo livre. A secretária sugere organizar um torneio de luta, mas a governante acha a ideia um saco porque não quer repetir o que já foi feito antes. Com um olhar sinistro, a pequena avisa que se fosse apenas um teste de força, ela acabaria matando todo mundo ali em um piscar de olhos. Por fim, a assistente lembra que uma calamidade surgiu no mundo inferior, enquanto a soberana confessa que já esqueceu o nome do problema. A assistente fica chocada que sua chefe esqueceu de um problema tão grave e a repreende com o olhar por sua falta de memória. Então ela relembra que um portão surgiu do nada no meio da cidade, causando uma enorme explosão de energia roxa no asfalto. Esse portal apareceu sem nenhum aviso prévio, pegando todos os humanos completamente de surpresa com sua chegada repentina. Logo em seguida, um portão gigante e sombrio se manifestou no mundo humano, flutuando entre as nuvens escuras do céu. Com isso, uma chuva de meteoros de fogo começou a cair do céu, destruindo tudo e aterrorizando a população que estava embaixo. Além disso, para o desespero dos humanos, o portão liberou várias criaturas, uma atrás da outra, para atacar o planeta. Primeiramente, saíram de lá umas criaturas verdes e pequenas, com olhos vermelhos brilhando na escuridão da noite. Esses monstros eram goblins selvagens que logo começaram a atacar as pessoas indefesas que corriam pela cidade. A humanidade chamou esse evento de O Portão da Ruína, ou Ragnarok, e a situação ficou bem séria para todos. De volta ao reino divino, a assistente está preocupada, mas a rainha parece não ligar e até elogia os humanos por se esforçarem. De repente, a garota de cabelos brancos se levanta do trono como se tivesse tido uma ideia brilhante para resolver o tédio, e com um sorriso malicioso no rosto, ela diz para sua ajudante que acabou de pensar em algo muito bom para fazer. A nova regra para escolher o rei é que quem fizer um contrato com um humano e resolver o problema do portão será o vencedor. A governante explica que isso serviria como uma limitação para os deuses e seria divertido como um jogo para ela assistir. Ela continua dizendo que os candidatos podem cooperar ou se eliminar, pois o Salvador será o próximo rei dos deuses. Com um grito animado, a pequena anuncia o início de um Battle Royale, onde deuses, heróis e humanos formarão equipe. 10 anos depois, no mundo humano, vemos um rapaz levando bronca de um valentão loiro que joga um balde de água nele. O loiro reclama que está perdendo tempo treinando um inútil, mas de repente, uma explosão gigante acontece ao fundo. Todos ficam assustados com a explosão e um dos garotos tenta ver o que está acontecendo no meio da fumaça e do fogo. No meio da confusão, monstros gigantes parecidos com formigas aparecem e começam a atacar enquanto as pessoas correm desesperadas. No meio do caos, uma figura em chamas ataca um dos insetos gigantes com um golpe veloz e certeiro. Das chamas surge um caçador misterioso que flutua no ar, envolto por um poder dourado e avassalador. Descobrimos que ele é Yuzuki Kamio, o quinto no ranking e contratante do poderoso deus do sol, Ra. O herói é super popular e recebe várias cartas de fãs enquanto flutua pela cidade com suas chamas. Alguns estudantes comentam que ele derrotou os monstros com um só golpe, e que caçadores com deuses são insanos. Então o valentão loiro se vira para o garoto de cabelo vermelho e fala que ele deve sentir isso mais que ninguém.
Ele é Hinata Kamio, o irmão mais velho de Yuzuki, um suporte de rank F que não tem nenhum contrato divino. Enquanto isso, o caçador famoso observa a cidade de cima de um prédio com uma expressão vazia no rosto. De repente, a cara do jovem, talentoso, muda para uma de pura raiva, mostrando seu lado sombrio. Em outro lugar, o loiro e seus amigos encurralam Hinata e perguntam se ele e seu irmão são mesmo gêmeos. Um dos garotos zomba dele por ser um rank F sem contrato, enquanto o valentão puxa seu cabelo. Nesse momento, uma figura misteriosa aparece no fim do beco, e o valentão fica com os olhos arregalados de medo. O recém-chegado é Yuzuki, que pergunta com um sorriso se pode entrar na brincadeira também. Com isso, os valentões ficam apavorados e saem correndo do beco o mais rápido que consegue. O irmão mais fraco agradece o salvador, que faz um cafuné em sua cabeça de forma gentil e protetora. O jovem herói aconselha seu parente a se impor, senão as pessoas vão continuar a abusar dele para sempre. Mas do nada, o popular dá um soco violento no estômago do irmão, que não entende a agressão repentina. O coitado cospe um líquido estranho e cai no chão sentindo uma dor insuportável por causa do golpe. O garoto de cabelo preto diz que só ele tem permissão para intimidar o irmão mais velho e ninguém mais. Para finalizar, ele chuta o rapaz caído no chão e afirma que ser fraco é uma coisa totalmente patética. Com o pé em cima do irmão, ele diz que o coitado não consegue nem se proteger sozinho dos perigos. De repente, o agressor percebe uma sombra misteriosa no telhado de um prédio próximo. Observando a figura sombria de olhos roxos, manda o rapaz continuar e aproveitar bem o momento de humilhação. Tem o irmão mais novo fala pro outro saborear a dor de ser menosprezado por todos ao seu redor. Caído no chão, o ruivo grita que se as coisas fossem como deveriam ser, aquele poder todo seria dele. O jovem de cabelo preto fica furioso e diz com um olhar assustador que já tinha avisado para nunca mais tocar nesse assunto. Com isso, a história volta para o passado, mostrando que, na infância, a situação entre os dois era bem diferente. O narrador conta que ele acreditava ter a família mais feliz do mundo, enquanto sua mãe o elogiava na mesa. O garotinho sorri todo feliz ao receber um carinho na cabeça por ter tirado uma nota perfeita na prova. Enquanto isso, Yuzuki observava tudo de longe com uma cara triste, segurando sua própria avaliação da escola. A nota do outro garoto era muito baixa e, por vergonha, ele tinha amassado completamente o papel. O pai deles tenta consolar o menino, dizendo que ele também conseguiria, pois eles eram gêmeos, afinal. Mas o garoto de cabelo preto parecia carregar um sentimento diferente e sombrio por dentro, desde pequeno. A mãe tenta animar a situação, falando que o outro filho também tinha saído bem em matemática. O ruivinho fica surpreso e sem entender o que a mãe estava querendo dizer com aquele comentário. De repente, a mulher olha para a janela e vê um monstro gigante e bizarro com o olho rosa encarando. A criatura invade a casa, quebrando tudo, e a mãe agarra seu filho para tentar protegê-lo do perigo. O monstro era horrível, com vários olhos esquisitos e dentes afiados pronto para o ataque mortal. Nisso, o pai da família se joga na frente do outro filho para salvá-lo do golpe da criatura. A criatura ataca com tudo e no meio da explosão, parece que ela comeu a prova do garoto de cabelo preto. No meio da casa em chamas, o garoto se desespera ao ver sua mãe presa nos escombros e grita por ela. Com um olhar determinado, o ruivinho decide que não vai deixar sua mãe para trás naquele inferno de fogo. De longe, uma figura divina observa o garoto correndo corajosamente por entre as chamas para o resgate. O deus do sol se pergunta por que aquele garoto está correndo direto para o fogo, sem medo nenhum. Sua mãe pede para ele fugir, mas o menino ignora o aviso e diz que está quase conseguindo salvá-la. O garoto usa toda a sua força para empurrar os destroços, enquanto o teto começa a desabar sobre ele. A mulher olha para cima apavorada ao perceber que o teto vai cair bem em cima de seu filho corajoso. No último ato de amor, ela empurra o garoto para longe para que ele não seja esmagado pelos destroços. Com isso, os escombros desabam completamente e a mulher acaba sendo soterrada para sempre debaixo de tudo. O pequeno chora desesperado ao ver que não conseguiu salvar sua mãe e agora está completamente sozinho. Do lado de fora, o garoto fica sentado olhando para a casa em chamas, sem acreditar no que acabou de acontecer. Perto dali, seu irmão observa a mão de seu pai no chão e percebe que ele também não sobreviveu ao ataque. Uma voz misteriosa diz para o garoto que viu toda a sua pequena demonstração de coragem naquele momento. A voz continua dizendo que estava procurando por alguém que não treme diante das chamas do inferno. O deus do sol aparece em toda sua glória e fala que esse é o tipo de homem que ele realmente gosta. A entidade estende sua mão para o menino e oferece a chance de fazer um contrato poderoso com ele. Os dois apertam as mãos selando o pacto com uma luz dourada, enquanto o irmão grita o nome dele ao fundo. Nesse momento, o ruivinho sai correndo de dentro da casa em chamas para ver o que estava acontecendo lá fora. Ele encontra o deus do sol segurando seu irmão, que agora está com uma pequena chama dourada na mão. Ha se questiona se escolheu o humano errado, enquanto Hinata corre para o irmão perguntando onde está o pai deles. Com um sorriso maligno, Yuzuki segura a chama dourada em suas mãos, sentindo o poder do deus do sol. Quando o irmão tenta se aproximar, o garoto o ataca com uma rajada de fogo, gritando para não ser tocado. A explosão de chamas joga o ruivinho para longe, batendo com força contra um muro de concreto.
Caído e machucado, o coitado não entende por que seu próprio irmão o atacou daquela maneira cruel. Com o poder do contrato, o garoto acusa o outro de sempre, o menosprezar por ser o irmão mais novo e inútil. Ele grita com ódio que o outro só foi escolhido como irmão mais velho por pura sorte e nada mais. Mas agora as coisas mudaram e ele foi escolhido pelo Deus para receber um poder incrível e ilimitado. Com uma risada de vilão, o garoto prepara outro ataque, dizendo que o irmão está tendo o que merece. Então ele dispara uma enorme coluna de energia dourada que destrói tudo pelo caminho com seu poder. O Ruivinho fica caído no chão, completamente derrotado, enquanto a chama do contrato queima ao seu lado. O agressor comemora, dizendo que agora é a vez dele de menosprezar o irmão e mostrar quem é o super. De volta ao presente, o Deus do Sol flutua entre os dois irmãos no beco com sua aura dourada, brilhando. Ra pede desculpa, dizendo que confundiu o Ruivo com outra pessoa e se apresenta como o deus egípcio. A entidade reclama que é difícil diferenciar humanos, ainda mais quando eles são gêmeos idênticos. O irmão mais velho se irrita e pergunta como o deus pode rir depois de ver seu poder sendo usado daquele jeito. Com raiva, o rapaz abre a camisa e mostra uma grande queimadura em forma de sol em seu peito. O deus é questionado se não se arrepende da escolha que fez, mas ele responde que na verdade não se importa. O jovem fica chocado e com nojo da atitude da entidade, que não demonstra nenhum remorso pelo ocorrido. A divindade explica que em sua família é bem comum irmãos se eliminarem mostrando sua árvore genealógica. Ele finaliza dizendo que os humanos modernos se preocupam demais com o amor e não sobrevivem sozinhos. O deus explica que Uzuki é diferente, pois sua natureza fria é perfeita para um guerreiro, e ele combina com seu poder. Por isso, ele afirma que não poderia pedir um parceiro melhor nessa era, enquanto o Ruivo não acredita no que ouve. Com um sorriso maligno, o irmão mais novo pergunta se o outro ouviu bem o que o deus acabou de falar para ele. Então, ele se despede do coitado, o chamando de Zé, ninguém sem talento, antes de finalmente ir embora dali. Nisso, a dupla recebe um chamado de emergência sobre uma nova missão que apareceu ali por perto de repente. O garoto diz que são ótimas notícias, já que ele não teve a chance de soltar muito na última luta que teve. Com a visão embaçada, o rapaz desmaia no beco escuro depois de toda a humilhação que acabou de sofrer. Um tempo se passa e a noite finalmente cai sobre a cidade, enquanto as luzes dos postes começam a se acender. De repente, o garoto de cabelo vermelho acorda no chão do beco, ainda sentindo as dores do ataque do irmão. Ele se levanta com dificuldade e se pergunta por quanto tempo ficou desacordado naquele lugar frio e solitário. Em outro canto da cidade, um rapaz loiro parece estar passando mal e se apoia em um poste para não cair no chão, mas o esforço é inútil e o garoto acaba caindo de joelhos na calçada completamente exausto. O Ruivo lembra que desde a morte dos pais seu irmão se tornou cada vez mais tirano e agressivo com ele, mas ele era o único no mundo que conhecia a verdadeira natureza do irmão por trás daquela fama de herói, e sempre que via o irmão sendo aclamado pelo público, ele não conseguia deixar de pensar em uma coisa específica. De volta ao presente, o rapaz chora apoiado no poste enquanto pensa novamente no dia da morte de seus pais. Uma lágrima escorre de seu rosto enquanto ele imagina como tudo seria diferente se naquele dia terrível as coisas mudassem. Ele deseja que tivesse sido o irmão a morrer e do nada uma grande explosão acontece bem atrás dele. O impacto joga o garoto para longe e ele fica chocado ao ver que a explosão veio de uma criatura estranha. O monstro, que parece um tatu gigante blindado agora, está caído e derrotado no meio da rua destruída. O garoto se assusta ao ver que a criatura derrotada era na verdade seu irmão caído no chão todo machucado. Ele fica sem entender nada do que aconteceu ali, enquanto a rua começa a ser tomada por uma energia azulada. De repente, uma enorme coluna de água explode do chão com uma força absurda, destruindo tudo ao redor. Caído na calçada, o Ruivo percebe uma poça de água se movendo sozinha na sua direção de forma bem estranha. Das águas surge uma criatura elemental de rank S, chamada Undine, que anula completamente ataques de fogo. O rapaz percebe que o monstro ainda não os notou e pensa que precisa tirar seu irmão dali o mais rápido possível. Ele olha para Yuzuki caído e tenta gritar para ele correr, mas o medo paralisa completamente naquele momento. Nesse instante, um pensamento sombrio e tentador começa a passar pela cabeça do jovem, no meio do caos. Ele se pergunta o que aconteceria se ele simplesmente abandonasse o irmão para morrer naquele beco escuro. Com isso, ele se lembra de todo o sofrimento que passou e pensa que sua vida de merda poderia finalmente melhorar. O coitado fica paralisado no chão, completamente dividido entre salvar o irmão ou deixar o destino agir. De repente, uma voz misteriosa e sombria pergunta por que ele está sofrendo tanto com aquela decisão. A voz diz que essa é a chance perfeita para ele se vingar e tudo que ele precisa fazer é olhar para o outro lado. A entidade manda o rapaz olhar para a criatura de água que agora se aproxima do seu irmão desacordado no chão. A voz continua dizendo que sabe da sua inveja e que se ele deixar seu irmão ali, seu desejo vai se realizar. Com isso, ele percebe que se não fizer nada seu desejo de que o irmão desapareça finalmente se tornará realidade. O garoto fica com uma expressão de puro conflito, suando frio, sem saber qual caminho seguir naquele momento. A entidade sombria então lhe dá duas opções: fugir para viver ou lutar contra o monstro para morrer.
O rapaz pensa que se ele apenas fosse embora, agora sua vida mudaria para sempre e ele estaria livre do irmão. Mas, ao se lembrar de sua mãe sendo esmagada, ele parece tomar uma decisão final sobre o que deve fazer. Nesse momento, o jovem lembra do último pedido de sua mãe enquanto via o rosto dela pela última vez, pedindo para ele cuidar do seu irmão caçula. Com isso, o rapaz sente o peso da responsabilidade e começa a chorar ao perceber que, mesmo sendo humilhado, ele ainda precisa ser o protetor. Então, o olhar do herói muda completamente e ele deixa de lado o medo para focar apenas no que realmente importa, naquele instante de perigo. Nisso, o ruivo pula com toda a sua força e se pergunta o que está pensando, mas decide agir mesmo, sabendo que é considerado apenas um idiota fraco. Mas mesmo odiando o parente, o garoto se joga na frente do perigo e afirma que ainda é o irmão mais velho e por isso não vai fugir da luta. Enquanto isso, a entidade sombria comenta que o coração dele é muito mole e que essa bondade exagerada chega a ser uma tolice sem tamanho. De repente, a sombra mostra um sorriso sinistro e admite que no fundo aquela atitude é algo nobre e digno de sua total atenção e respeito. Então a voz misteriosa revela que gostou do garoto e oferece um contrato poderoso para que ele possa finalmente mudar o seu destino. O rapaz fica confuso e grita perguntando quem é aquela figura bizarra, enquanto a sombra diz que ele não deveria se preocupar com isso agora. Nesse momento, o monstro de água se prepara para atacar com tudo, enquanto o clima ao redor fica cada vez mais pesado e perigoso para os dois. Com um brilho intenso, a criatura elemental concentra sua energia azul e mostra que não vai ter piedade de quem estiver em seu caminho. De repente, uma enorme explosão de água atinge o asfalto e o jovem tenta proteger o parente desmaiado, enquanto o impacto destrói tudo ao redor. Com o golpe, os dois acabam sendo jogados para longe e ficam caídos no chão totalmente vulneráveis ao próximo ataque mortal do monstro. O asfalto racha completamente, criando uma cratera gigante, enquanto o ruivo se impressiona com o nível de destruição daquele poder avassalador. Mas a sombra avisa que se o desejo de proteger a família for real, o garoto deve gritar com toda a força de seus pulmões para selar o pacto. Nisso a entidade sussurra palavras sombrias no ouvido do rapaz e pergunta se ele está pronto para aceitar as consequências desse novo poder. Então o olhar do protagonista ganha um brilho diferente, mostrando que ele finalmente tomou sua decisão e não vai mais voltar atrás em sua escolha. Com raiva, o herói grita que se a entidade for uma decepção, ele nunca vai perdoá-la enquanto encara a criatura de água, sem nenhum pingo de medo. Nesse instante, o jovem abre a boca para liberar o seu primeiro comando de ataque e o ar ao redor começa a vibrar com uma energia negra e densa. Por fim, o rapaz libera a técnica secreta da lâmina negra para prender o inimigo na sombra e mostra que agora ele também possui um poder divino. Com uma aura sombria, o garoto se prepara para liberar sua nova habilidade com um grito de guerra. A criatura elemental fica completamente chocada ao perceber que seu oponente agora tem um poder tão denso. Sem perder tempo, o monstro de água contra-ataca e dispara várias lanças de gelo em alta velocidade, mas os projéteis são inúteis e se chocam contra a defesa de sombra sem causar nenhum arranhão. A energia negra se mostra muito resistente e absorve todos os ataques sem sofrer nenhum tipo de dano. Da sombra surge o ruivo com um novo visual e uma katana em mãos pronto para começar a batalha. Com um olhar sério, o herói se prepara para mostrar o verdadeiro potencial do seu contrato recém-feito. Então ele avisa para a criatura que não é um deus e que não possui nenhuma ligação com eles. O rapaz também afirma que não é um herói, enquanto o monstro prepara outro golpe poderoso de água. Com uma velocidade absurda, o jovem avança em direção ao inimigo para um ataque direto e certeiro. Desviando dos projéteis, o garoto se aproxima cada vez mais, mostrando sua nova agilidade em combate. Com raiva, ele grita que mesmo assim vai lutar com tudo que tem para proteger seu irmão mais novo. Nisso, o protagonista consegue acertar vários cortes na criatura que não entende sua velocidade. O monstro elemental fica parado sob a luz da lua. Com um último golpe de sua lâmina sombria, o rapaz finaliza a luta de uma vez por todas. Ele agora sente que finalmente tem o poder necessário para proteger quem é importante para ele. Com isso, a criatura de água é dividida em vários pedaços e finalmente é derrotada para sempre. De cima, o garoto olha para os restos do monstro e se pergunta se realmente derrotou um Rank S. O jovem fica chocado por ser apenas um Rank F e ter conseguido um feito tão grande sozinho. De repente ele se lembra do irmão e corre para ver se o parente ainda está vivo depois de tudo. O ruivo corre até o irmão e pergunta desesperado se ele está bem depois de todo o ataque. Nisso, ele se aproxima do rosto do parente para checar sua respiração com muito cuidado e atenção. Ao ver que o outro ainda está vivo, o rapaz fica aliviado e agradece por ele ter sobrevivido. Mas de repente o monstro de água começa a se regenerar atrás dele, pegando o herói de surpresa. Com raiva, o garoto grita que não acredita que aquela coisa ainda está viva e se prepara para lutar. Porém, o jovem fica confuso e parece não saber o que fazer com a espada em suas mãos naquele momento.
Ele tenta usar o poder de antes, mas percebe que não consegue se lembrar de como ativar a habilidade. Desesperado, o Ruivo começa a suar frio ao ver que o inimigo não vai esperar ele se lembrar. Então a criatura cria várias esferas de água e o garoto entra em pânico por não saber atacar. Com isso, um monstro dispara uma chuva de raios de energia azul na direção dos dois irmãos. O herói tenta se defender, mas os ataques são tão rápidos que ele não consegue acompanhar a trajetória. Então ele grita para a entidade e pergunta como pode usar aquele poder sombrio novamente na luta. Mas o novo parceiro não responde e o rapaz fica ainda mais nervoso com o silêncio do outro. Irritado, o garoto lembra a Sombra que eles fizeram um contrato e que ela deveria ajudar agora. Ele continua gritando para a entidade falar alguma coisa, enquanto os raios se aproximam perigosamente. Nisso, um dos ataques o atinge em cheio e atravessa seu corpo, causando um ferimento grave. Com o impacto, o jovem cospe em líquido estranho e sente uma dor agonizante por causa do golpe. Ele percebe que a situação é ruim e que se continuar assim os dois vão acabar morrendo ali. A criatura de água dá um sorriso maligno e prepara um último ataque para acabar com tudo. Por fim, um raio de energia atinge o protagonista na cabeça e ele grita de dor com um golpe fatal. Caído no chão e todo ferido, o rapaz chama pelo irmão, mostrando que ainda se preocupa com ele. Mesmo quase sem forças, ele jura que vai salvar seu parente a qualquer custo daquele monstro. Com muito esforço, o garoto se apoia na sua katana e tenta se levantar para continuar a luta. De repente, seus olhos começam a brilhar com uma luz vermelha intensa, mostrando sua nova determinação. Uma energia vermelha surge em seu peito e ele se prepara para liberar todo o seu poder oculto. O jovem se pergunta o que foi aquilo, enquanto a energia sombria volta a fluir por sua espada. A aura negra e vermelha o envolve completamente e ele sente o poder do contrato mais uma vez. Com um olhar focado, o herói se concentra para não perder o controle daquela força avassaladora. Talismãs estranhos aparecem ao seu redor enquanto a energia sombria se expande pelo campo de batalha. Vendo isso, a criatura de água não perde tempo e concentra uma enorme esfera de poder para atacar. Então o monstro dispara um feixe de energia azul com força total na direção do protagonista. Mas o Ruivo dá um sorriso maligno e seus olhos brilham, mostrando que ele não tem mais medo. Sem recuar um passo, o garoto encara o ataque de frente, preparado para revidar com tudo que tem. Ele ergue sua espada, que agora está coberta por uma aura sombria. Com um movimento rápido, o herói corta o raio de energia ao meio como se não fosse nada. O golpe atravessa o monstro e atinge seu núcleo roxo, quebrando a fonte de seu poder elemental. Com isso, o núcleo da criatura se estilhaça em vários pedaços e sua energia começa a se dissipar. Os fragmentos do núcleo caem no asfalto e o monstro de água finalmente encontra o seu fim. O Ruivo fica parado ao lado do irmão caído, enquanto a energia sombria aos poucos desaparece. Ele se posiciona na frente do parente, mostrando que vai protegê-lo de qualquer perigo que apareça. Com um sorriso sinistro e olhos brilhando, o herói parece possuído pelo novo poder sombrio e assustado. Ele então levanta sua espada sobre o irmão, mostrando que vai proteger ele de qualquer um que se aproximar. De repente, um novo caçador surge com raios azuis por todo o corpo, interrompendo o momento de tensão. O recém-chegado avança com velocidade e ataca o Ruivo, com um golpe elétrico poderoso e inesperado. Com um salto, ele pousa no chão e diz que vai levar o garoto para um lugar seguro dali. Descobrimos que ele é Minato Izayui, o primeiro no ranking S, e veio para resgatar o irmão do herói. O Ruivo fica em posição de combate e o outro pergunta quem ele é, e diz para não causar problema, mas o caçador debocha e fala no celular que provavelmente o garoto não vai cooperar de jeito nenhum. Com isso, o herói avança com sua espada sombria para atacar o novo inimigo. Sem pensar duas vezes, o Rank Z percebe que a espada ficou maior e pergunta se o Ruivo não sabe quem ele é de verdade. Ele continua se achando famoso, mas o protagonista não parece se importar nem um pouco com isso. Então, o herói ataca de novo com sua lâmina negra, mas o outro consegue desviar com facilidade. O caçador pede desculpas e diz que vai ter que chamar aquilo de legítima defesa enquanto se prepara. Nisso, uma explosão de energia azul acontece e o Rank S mostra que também tem um poder incrível. O Ruivo parece exausto e a energia sombria começa a desaparecer de seu corpo lentamente. Ele acaba desmaiando e caindo no chão depois de usar tanto poder de uma vez só na batalha. Um tempo depois, o garoto acorda em uma cama de hospital todo enfaixado e sem entender nada. Ele se assusta ao ver Minato ali e grita perguntando se ele é mesmo o famoso caçador Rank S, número 1. O rapaz pergunta sobre seu irmão e o Rank S diz que a equipe médica já está cuidando de tudo. O caçador explica que eles checaram e viram que o Ruivo acabou de fazer um contrato totalmente novo. Com um olhar sério, o caçador Rank S pergunta com qual entidade o garoto fez o seu novo contrato. O Ruivo explica que não sabe, pois a voz não responde mais, e o outro acha isso bem estranho. Então o Minato pergunta por que ele tentou tanto o teste de promoção, e o rapaz diz que é por falta de talento.
O Hank esse se irrita e diz que não perguntou por que ele falhou, mas sim porque continuou tentando. Com o punho cerrado, o herói responde que precisa alcançar uma pessoa não importa o que aconteça. Ele revela que essa pessoa é seu irmão mais novo e mostra uma grande determinação em seu olhar. O caçador fica chocado ao saber que ele é irmão do quinto no ranking S e duvida que um Frank consiga. Achando a situação engraçada, o rapaz começa a rir e pergunta se o garoto está falando sério. Com um sorriso ele diz que gostou do ruivo e que o achou uma pessoa muito interessante de verdade. Nisso, ele joga um papel para o herói que não entende o que é aquilo e fica bem confuso. O Hank S se despede e fala para o jovem ir ao local do bilhete no dia seguinte, pois é uma promessa. No papel está escrito um endereço em japonês que parece ser de uma sala de aula especial. No outro dia, em uma escola chique e moderna, o céu está limpo e o sol brilha intensamente. No corredor, o protagonista se pergunta o que vai fazer ali e confessa que está muito nervoso. Tomando coragem, ele decide abrir a porta da sala de aula para ver o que o espera lá dentro. De repente, uma explosão gigante acontece e joga mesas e cadeiras para todos os lados com força. No meio da bagunça, um garoto de cabelo azul com uma lança aparece pronto para a batalha. Uma garota loira com mechas vermelhas também surge no meio da confusão com um olhar de raiva. Os dois se encaram e o ruivo fica no meio sem entender nada daqueles caras super fortes. Do lado de fora, Minato olha a sala destruída e pergunta o que aconteceu no primeiro dia de aula. De volta à sala de aula, o nosso herói está todo machucado enquanto os outros alunos o encaram com curiosidade. Um dos garotos de cabelo branco aponta para o novato e grita que ele é o cara que causou a confusão de antes. Nisso, uma garota de cabelo roxo começa a discutir com o ruivo enquanto o professor acha graça da briga. Então o instrutor decide começar a aula e vai para a lousa para acalmar os ânimos de todo mundo ali. Com um sorriso, ele se apresenta como Minato Izayoi e diz que será o professor deles a partir daquele dia. Ele pede para que todos apresentem em ordem, começando pela garota loira, na primeira fileira da sala. A jovem se chama Rin Shishik, uma caçadora de Rank D que tem contrato com o herói Beowulf. O próximo é a Fugo Mizukiri, também um caçador de Rank D, que tem como parceira a deusa romana Minerva. De repente, a garota de cabelo azul bate a cabeça do colega na mesa e diz que está ansiosa para trabalhar. Ela é Masamune Ibu, uma caçadora de Rank C, e seu contratante é o famoso espadachim Okita Soji. Todos ficam confusos com o jeito que ela fala, e a garota parece bem orgulhosa de seu ídolo. Fugo então pergunta sobre a roupa estranha dela, e a jovem fica feliz por ele ter notado. Ela explica que admira muito o Shinsengumi, um grupo de samurais lendários do Japão antigo, mas seu maior ídolo é o capitão da primeira divisão, o gênio da espada Okita Soji. Por isso, sua aparência é uma homenagem e ela até imita a pose dele com duas katanas na mão. Longe dali, uma figura misteriosa se esconde atrás de um armário parecendo estar com muito medo. Descobrimos que é o próprio Okita Soji que se pergunta por que seu contratante o assusta tanto. O professor interrompe a apresentação e diz que eles estão atrasados e precisam continuar logo. Chega a vez do nosso herói que se apresenta como Hinata Kamio, um suporte de Rank F da retaguarda, mas quando perguntam sobre seu contrato, ele diz que não sabe e deixa todos os colegas chocados. O professor revela que o novato fez seu contrato ontem e a garota loira fica chocada com a notícia. O garoto de cabelo branco reclama que a guerra começou há 10 anos e que o candidato a Deus é bem relaxado. Então o instrutor propõe um teste surpresa e perguntam o que os 4 alunos têm em comum na sala. A loira chuta que é a idade, mas o mestre diz que apesar de ser verdade, não há a resposta certa. O rapaz de cabelo branco percebe que a resposta é que todos ali possuem habilidades bem estáveis. A garota de cabelo azul completa dizendo que eles não conseguem se comunicar direito com seus parceiros. A loira entende que eles perdem o controle facilmente e o professor resume que eles não melhoram por isso. O mestre explica que foi por isso que reuniu os 4 ali, mas que antes eles vão revisar umas coisas. Ele pega um cigarro e pergunta qual a condição de vitória para a guerra de seleção do Rei Divino. Então o instrutor chama o garoto de cabelo branco para responder, mas ele parece bem confuso com a pergunta. O jovem responde que o candidato a Deus e seu parceiro humano precisam resolver o problema do Ragnarok junto. O professor pergunta o método para a garota de cabelo azul, que responde que ainda é desconhecido por todos. Ele questiona a loira sobre a recompensa e ela explica que, se seu parceiro virar rei, eles ganham um desejo. Mas o mestre corrige e diz que eles não lutam pelo bem do mundo, mas sim por seus próprios desejos egoístas. Por isso a política da academia é manter os monstros sob controle, enquanto buscam pistas para fechar o portão. Porém ele avisa que existem escolhidos que não se importam com a vida dos outros e olha para o novato. O ruivo fica tenso quando o professor menciona o nome do grupo conhecido como os Caçadores de Deuses. O instrutor confirma e explica que existem 2 grandes organizações tentando resolver o Ragnarok no país. A primeira é a academia e a segunda é esse grupo sombrio, mas no fim apenas um pode vencer a guerra.
Por isso os caçadores deuses estão tentando eliminar a concorrência antes que o Ragnarok seja resolvido. O professor continua explicando e diz com um sorriso que, para ser sincero, a academia não está em uma boa posição no momento. Ele revela que vários caçadores de alto nível foram derrotados e até mesmo alguns de Rank S ficaram feridos nas batalhas. A garota loira fica chocada que um Rank S perdeu e o colega de cabelo branco comenta que isso seria um escândalo enorme. Mas o instrutor diz com uma aura sombria que isso não importa, pois ele é mais forte que todos os Rank S juntos. A garota de cabelo azul fica impressionada com a confiança dele, enquanto o outro rapaz parece bem irritado com a arrogância. Minato volta ao normal e explica que por isso é urgente fortalecer as forças, e ele reuniu todos aqueles jovens promissores ali. Todos os alunos ficam super animados ao perceber que vão receber um treinamento pessoal do caçador número 1. O Ruivo fica determinado e pensa que se ele se esforçar bastante ali, com certeza vai conseguir alcançar seu irmão. O mestre então se vira para o novato e diz que primeiro ele precisa aprender a controlar seu poder e trabalhar em equipe. Com um sorriso, ele toca no ombro do garoto. Um raio azulado envolve o corpo do protagonista. O rapaz fica confuso e quando abre os olhos, ele percebe que não está mais na sala de aula com seus colegas. Ele agora está em um campo de batalha desolado cheio de espadas cravadas no chão, sob um céu alaranjado. O jovem olha ao redor e se pergunta onde ele está, enquanto vê inúmeras armas e bandeiras rasgadas. Por todo lado, desesperado, o Ruivo começa a correr e a gritar pelo professor e seus colegas, mas ninguém responde ao seu chamado. Ele continua correndo sozinho por aquele lugar estranho, sem encontrar nenhuma alma viva pelo caminho que percorre. De repente, o garoto para na beira de um penhasco e vê uma figura misteriosa sentada logo abaixo dele. A silhueta diz que já faz um tempo desde a noite anterior e o protagonista fica paralisado com a surpresa. O rapaz reconhece a voz da noite anterior e a entidade o repreende por sua falta de modos ao se dirigir a um samurai. A entidade então se levanta e diz que está de bom humor hoje e por isso vai ignorar a falta de respeito do garoto. O Ruivo grita com a entidade e pergunta por que ela parou de responder, mas o samurai diz que apenas perdeu o interesse. Ele explica que se comoveu com a determinação do rapaz, mas que a luta foi uma desculpa patética e vergonhosa. Por isso, o espadachim diz que o jovem não é digno de seu poder e que aquilo foi apenas um favor único, sem repetição. O garoto então questiona se a entidade também não quer o trono do rei divino, mas ela nega na hora, sem hesitar. O samurai revela que só pretende passear pelo mundo mortal e passar o tempo até essa guerra de seleção acabar. Mas o Ruivo não desiste e grita com determinação que vai alcançar seu irmão mais novo de qualquer jeito. Então ele implora para a entidade chamada Kuroyasha emprestar sua força para que ele consiga seu objetivo. Com um olhar de lado, o espadachim parece ter se interessado pela súplica desesperada do garoto à sua frente. Nisso ele joga uma espada para o rapaz e propõe um desafio: se ele o ferir com um golpe, ele vai emprestar seu poder. O samurai se prepara para o duelo e manda o jovem pegar a espada do chão para começar o teste de uma vez. Com um olhar sério, Kuroyasha segura sua própria katana e diz para o garoto provar o seu valor. Naquele momento, uma aura vermelha e assustadora envolve o protagonista, que sente a pressão imensa do poder do espadachim. Com a mão trêmula, o rapaz se abaixa para pegar a espada que está cravada no chão, bem na sua frente. Ele finalmente segura a arma com firmeza e grita que vai conseguir passar por aquele desafio a qualquer custo. Com isso, o herói corre com tudo na direção do samurai, pronto para desferir o golpe que vai selar seu destino. O garoto tenta atacar, mas Kuroyasha se defende sem esforço, mostrando sua superioridade na batalha. Com um olhar de desprezo, o samurai diz que a lâmina do rapaz não consegue nem mesmo alcançá-lo de verdade. Envolto por uma energia sombria, ele pergunta se o garoto está com medo de cortar alguém de verdade na luta. Então ele avisa que se o jovem não tiver a determinação para cortar, ele será o único a ser fatiado daquele jeito. O golpe atinge o Ruivo em cheio e ele fica chocado ao perceber que foi cortado pelo espadachim com facilidade. O garoto fica sem entender nada ao ver a espada atravessando seu corpo sem nenhuma dificuldade. Com o impacto, ele cai no chão e uma poça de sangue começa a se formar ao seu redor rapidamente. O espadachim então segura a cabeça do jovem e pergunta como é a sensação de ser apenas um objeto. Kuroyasha acha estranho a reação do garoto, que parece não estar sentindo nada naquele momento. Acontece que o Ruivo está apenas sentindo muito sono e suas pálpebras começam a se fechar lentamente. De repente, ele acorda de volta no chão com um susto e percebe que tudo aquilo foi apenas uma ilusão. O rapaz coloca a mão no pescoço e respira aliviado ao ver que sua cabeça ainda está no lugar certo. Mas o choque foi tão grande que ele começa a sentir uma náusea muito forte e uma vontade de vomitar. Com isso, ele não consegue se segurar e acaba colocando tudo para fora ali mesmo no campo de batalha. O jovem se pergunta se acabou de morrer e lembra que o samurai cortou sua cabeça sem nenhuma piedade. A entidade olha para ele com desprezo e o chama de patético por sua reação exagerada ao teste. O espadachim explica que os lords e heróis vivem em seus próprios mundos criados por suas mentes.
Para exemplificar, ele mostra uma visão de uma enorme guerra, com milhares de soldados lutando bravamente. Ele continua dizendo que naquele lugar a vida e a morte de todos estão em suas mãos para decidir. O Ruivo finalmente entende que aquilo não era real e o samurai manda ele voltar logo para seu mundo. Nisso, uma energia sombria surge atrás do garoto, criando uma passagem estranha e misteriosa no ar. O portal se transforma em um portão e a entidade avisa que ele pode retornar para o mundo mortal por ali. O samurai se despede e diz que eles provavelmente nunca mais vão se encontrar depois daquele dia. Mas o jovem cerra o punho com força, mostrando que não vai aceitar aquela despedida tão facilmente. Parado na frente do portão, o rapaz parece ter tomado uma decisão final sobre o seu futuro. A partir dali, o samurai fica em silêncio, esperando a decisão final do garoto que está parado na frente do portão. De repente, o Ruivo avança com uma energia azulada em sua espada pronto para atacar de surpresa. Com um movimento rápido, ele tenta acertar o espadachim, mas seu golpe é bloqueado com muita facilidade. Nisso, a entidade segura o pulso do jovem com força e o impede de continuar com o ataque inesperado. Com um único movimento, o samurai joga o rapaz no chão com brutalidade, mostrando sua superioridade. Caído no chão, o garoto pede desculpas e Kuroyasha pergunta qual é o significado daquela atitude. O protagonista confessa que não tem determinação suficiente e que tem medo de cortar e de ser cortado. Mesmo com medo, ele diz que não vai fugir, pois apesar de não salvar seus pais, ele ainda tem seu irmão. Com um grito de determinação, o rapaz fala que quer a força necessária para proteger sua família. Ao ouvir isso, o espadachim parece ficar um pouco surpreso com a nova convicção do jovem à sua frente. A entidade então manda o garoto se levantar e diz que agora reconhece que sua determinação é genuína. O Ruivo fica feliz, mas do nada é atingido por um golpe poderoso que o joga para trás com tudo. O samurai explica que apesar de reconhecer sua vontade, a condição para ajudá-lo ainda não mudou. Ele continua dizendo que se o rapaz quer alcançar o irmão, ele mesmo precisa se tornar muito mais forte. Kuroyasha avisa que não vai mais mandá-lo embora e o derrota de novo para ele tentar acertá-lo. A entidade fala que o jovem pode ser derrotado centenas ou até milhares de vezes. Mesmo caído e ferido, o garoto se levanta mais uma vez com uma energia roxa fluindo por seu corpo. Com a espada em mãos, ele grita que vai tentar de novo e corre para atacar o samurai mais uma vez. O espadachim dá um sorriso e comenta que o rapaz está cheio de espírito e manda ele continuar assim, mas o golpe é inútil e o garoto é bloqueado de novo, sem conseguir nem arranhar o seu oponente. O garoto é atingido mais uma vez e um corte profundo se abre em seu peito, mostrando a brutalidade do treinamento. Com isso, ele é derrotado de várias maneiras diferentes e grita de dor a cada golpe que recebe do espadachim. O tempo passa e o treinamento continua incansavelmente no topo de um penhasco sob um céu escuro e estrelado. Mesmo exausto e suando frio, o Ruivo se recusa a desistir e se prepara para mais uma rodada de combate. Caído no chão, mais uma vez, ele diz que ainda não acabou e que vai continuar lutando até o fim. Nisso, a entidade comenta que essa já é a vez de número 372 e que o garoto ainda continua atacando de frente. Então o jovem avança novamente com sua espada e entra em um confronto direto com o samurai que está com uma aura roxa. De repente, o espadachim fica surpreso ao perceber uma mudança na estratégia de ataque do seu oponente. Com um sorriso de pura determinação, o rapaz mostra que finalmente aprendeu algo com tantas derrotas. Ele grita que pegou o samurai e seu ataque parece que finalmente vai acertar o alvo dessa vez. Mas o golpe passa de raspão e o herói fica frustrado por ter chegado tão perto da vitória e ter falhado. Kuroyasha percebe que o movimento repetido era uma isca e o garoto garante que da próxima vez ele acerta. O espadachim fica pensativo e admite que até um novato aprende alguma coisa depois de apanhar centenas de vezes. Por isso, ele decide mudar as coisas e libera uma energia sombria, ainda mais poderosa. Com isso, sua espada se transforma em uma arma diferente coberta por uma aura roxa. O protagonista fica chocado ao ver que a arma do seu mestre mudou de forma bem na sua frente. A entidade revela que possui a maestria de todas as armas e invoca várias lâminas flutuantes ao seu redor. Ele explica que na sua época não dava para sobreviver apenas com esgrima enquanto ataca o garoto com uma sombra. Agora com uma lança, o samurai ataca de cima para baixo e perfura o peito do Ruivo. O jovem sente uma dor agonizante enquanto a energia roxa da lança atravessa seu corpo e o deixa paralisado. Com um olhar de pânico, o jovem vê uma lança sombria atravessar sua cabeça sem que ele possa reagir a tempo. O espadachim então muda de arma para um arco e o garoto fica chocado com a nova tática de seu oponente. Desesperado, o Ruivo tenta correr para colocar mais distância entre eles e escapar dos ataques a longa distância. Mas uma flecha de energia roxa o atinge em cheio nas costas e ele grita de dor com o impacto do golpe. Um buraco enorme se abre em seu peito e ele consegue ver o samurai do outro lado através do ferimento. A entidade explica que as coisas são diferentes contra inimigos de longo alcance e que vale tudo em uma luta. Caído no chão mais uma vez, o espadachim o provoca por ele ter falhado até em ser derrotado corretamente com uma lâmina curvada e brilhante. Kuroyasha diz que vai acabar com o sofrimento do rapaz
Mas de repente o Ruivo ataca de baixo para cima e consegue acertar o queixo do samurai com um golpe surpresa. O espadachim entende que toda a dor que o garoto aguentou foi para conseguir um único ataque certeiro. Com a mão sangrando, Kuroyasha fica impressionado com a estratégia e a determinação do jovem à sua frente. Ele então guarda sua espada na bainha e parece ter finalmente se decidido sobre o que fazer com o rapaz. O Ruivo pergunta se foi um golpe sujo, mas o samurai diz que um acerto é um acerto e que ele cumpre sua palavra. Com isso, ele promete que vai lutar ao lado do garoto até o fim como um verdadeiro parceiro de batalha. A entidade oferece sua própria katana para o jovem, selando o contrato entre os dois com uma aura sombria. Com um sorriso de orelha, a orelha protagonista aceita a arma e agradece ao seu novo mestre pela chance. De volta ao portão, Kuroyasha avisa que já está na hora de retornar para o mundo mortal e encerrar o treino. O rapaz caminha em direção à saída, mas uma figura misteriosa e ferida surge do outro lado do portal. É a garota de cabelo azul que avisa que os problemas também começaram a acontecer do lado de fora. O jovem pergunta se é só entrar no portal, e o samurai confirma que aquilo o levará de volta para casa. O Ruivo se assusta com o portal roxo e a entidade o repreende dizendo para não ter medo de qualquer coisinha. Sem paciência, o samurai dá um chute no garoto e o joga para dentro do portal, mandando ele se apressar. De longe, Kuroyasha observa o jovem sumindo no vórtex e parece estar se despedindo dele para sempre. Com isso, o rapaz grita desesperado, enquanto cai em um abismo roxo e escuro, sem saber onde vai parar. De repente, ele acorda com a cara na mesa e percebe que está de volta na sala de aula da academia. Sozinho na sala, o protagonista vê tudo destruído e não entende o que aconteceu ali com seus colegas. Ao olhar para o relógio na parede, o jovem fica chocado ao ver que apenas uma hora se passou no mundo real. Nisso, Kuroyasha surge do seu lado e explica que aquele lugar não era o mundo mortal, e por isso, o tempo é diferente. Ele continua dizendo que 3 dias naquele lugar equivalem a apenas uma hora no mundo do garoto. Com um sorriso bobo, Ruivo fica todo feliz e a entidade pergunta que cara estranha é aquela que ele está fazendo. O rapaz enxuga o suor e agradece por não ter sido um sonho, enquanto o professor aparece na porta da sala. O instrutor dá as boas-vindas para o aluno e faz um cafuné em sua cabeça de forma bem amigável. Com um sorriso de lado, o mestre comenta que, pelo visto, o treinamento especial correu tudo bem para o novato. A entidade some no ar e o professor pergunta se o garoto conseguiu se dar bem sem ser derrotado. Mas o rapaz responde que na verdade ele foi derrotado centenas de vezes. Durante o treinamento intensivo, o caçador Rank S fica impressionado, pois normalmente uma única vez já abala a mente de qualquer um. O herói pede para o samurai pegar mais leve da próxima vez, mas ele responde que nem pensar em fazer isso. Nisso, o jovem pergunta sobre os outros colegas e o professor aponta para a janela do lado de fora. O Ruivo fica chocado ao ver todos os seus colegas caídos e derrotados no pátio da escola de caçadores. Ele pergunta por que todos estão daquele jeito, e o mestre diz que não lutou com eles diretamente como fez com ele. O professor explica que deu um pequeno teste de habilidade para os outros alunos, enquanto esperavam ele voltar. Com isso, o mestre diz que agora que sabe o que cada um pode fazer, ele tem um novo plano para o treinamento. A partir daquele momento, todos ali iriam treinar em duplas para melhorar suas habilidades em equipe. A primeira dupla formada é Mizukiri e Shishiko, que não parecem gostar nem um pouco da ideia do professor. O garoto de cabelo branco sofreu e não acredita que vai ter que fazer dupla logo com aquela garota. A loira também não fica nada feliz e bufa de raiva, mostrando que não quer trabalhar com o colega. O instrutor então mostra um cartaz com 2 bonecos de palha e explica qual será a tarefa da dupla. O rapaz de cabelo branco reclama e chama a garota de gorila, mas ela fica furiosa com o insulto do colega. O mestre ignora a briga e diz que vai explicar as regras no campo de treinamento, pois se deixar os dois sozinhos, eles vão brigar. Com isso, ele chama a próxima dupla, que é Kamio e Ibu, e a garota de cabelo azul parece bem animada com a parceria. O professor explica que o treinamento deles será uma luta séria, com habilidades permitidas para testar seus limites. Então ele manda os dois irem na frente e eles começam a caminhar pelo corredor da escola, lado a lado. O Ruivo tenta puxar assunto com a colega, mas ela parece estar bem concentrada no caminho à frente. A garota diz que não precisa ser formal e que ele pode chamá-la de Masamune, já que eles têm a mesma idade. O rapaz fica um pouco sem graça, mas concorda em chamá-la pelo primeiro nome, e ela o chama de mestre. De repente, a jovem para e pergunta se o professor não disse que ele não conseguia falar com seu contratante. Ela continua dizendo que percebeu que o parceiro dele estava com medo e queria saber se tinha a ver com isso. Nisso, Akita sai correndo apavorado e a garota grita com ele, sem entender por que ele tem tanto medo dela. A jovem explica que desde que fizeram um contrato há 10 anos, ela fez de tudo para se aproximar dele. Ela até encheu seu quarto com fotos e posts de seu ídolo, mas parece que isso só o assustou ainda mais.
Ela continua contando que visitou todos os lugares ligados ao seu ídolo, tirando fotos e fazendo anotações sobre tudo. A jovem explica que pesquisou sobre a vida dele dia e noite, desde a infância, para entender completamente seu herói. Com isso, a garota diz que fala constantemente com seu parceiro para mostrar o quanto o respeita e o admira, mas ela grita frustrada e se pergunta por que o espadachim não corresponde a todo esse amor que ela sente por ele. O ruivo pensa que talvez a obsessão dela seja um pouco exagerada, enquanto os dois se encaram no meio do ginásio. Então o protagonista invoca seu parceiro Kuroyasha, que surge atrás dele com uma aura sombria e poderosa. Com isso, o rapaz assume uma nova forma e se prepara para a batalha com uma katana em mãos e um olhar determinado. A garota de cabelo azul fica super impressionada com a ressonância do colega e elogia sua aparência galante. Com um sorriso confiante, o jovem revela que essa é a primeira vez que ele consegue ressoar por conta própria. Então a garota desafia para uma luta e ele pergunta confuso se ela também não vai ressoar com seu parceiro. Ela explica que não consegue ressoar pois seu contratante parece evitá-la o tempo todo e não fala com ela. Mesmo assim, a jovem diz para o colega não se preocupar, pois ela vai lutar com tudo que tem de qualquer jeito. Sem perder tempo, a garota desembainha sua espada com um movimento rápido. Com um salto poderoso, ela avança pelo ar e ataca o ruivo de cima para baixo com sua lâmina afiada. Observando a cena, Kuroyasha parece interessado na habilidade da garota e solta um som de surpresa. A espadachim revela que sua família tem um dojo de espadas e que ela é uma instrutora assistente por lá. Nisso a entidade avisa para o seu parceiro tomar cuidado, pois aquela garotinha não está só de brincadeira. Envolta por uma aura de fogo, a jovem mostra seu poder e o ruivo percebe que ela é forte mesmo sem ressonância. Com isso, as espadas dos dois se chocam com força total, criando faíscas e mostrando o poder do impacto. A batalha se intensifica e os dois trocam vários golpes rápidos em uma disputa acirrada de esgrima. No meio da luta, a entidade fala com o ruivo e o rapaz se irrita perguntando se precisa ser bem agora. O espadachim diz que quer ver o poder total da garota e manda o jovem fazê-la ressoar de qualquer jeito. Então ele explica que se a oponente é uma samurai, existe um jeito bem fácil de fazê-la cooperar com ele. O protagonista concorda em tentar enquanto a garota se prepara para um golpe poderoso com sua espada. Nisso, o ruivo também assume uma postura de ataque com sua katana brilhando em uma energia roxa e densa. Com um movimento rápido, ele avança para o ataque e a jovem fica surpresa com a nova tática do colega. Ela percebe já algo estranho na espada do oponente e seu olho reflete a energia sombria que a envolve. Com uma cara de espanto, a garota vê o golpe sombrio se aproximando cada vez mais rápido dela. Ela tenta desviar, mas percebe que não vai conseguir escapar a tempo daquele ataque mortal e certeiro. Em uma última tentativa, a jovem se prepara para defender com sua própria lâmina, mas parece tarde demais. De repente, outra figura surge e bloqueia o ataque com uma arma diferente para a surpresa de todos ali. Esse novo guerreiro começa a concentrar uma enorme quantidade de energia verde em suas mãos para revidar. Com isso, ele dispara um raio chamado de Meteoro da Sabedoria, com um poder avassalador e destruidor. O ataque atinge em cheio uma criatura bizarra com uma máscara assustadora e dentes afiados como navalhas. O monstro então é pego por esse golpe, que acaba ferindo dele, e o inimigo é derrotado e se desfaz em vários pixels azuis, enquanto o ruivo comemora a vitória. Com isso, toda a equipe se junta e comemora dizendo que a coordenação deles foi simplesmente perfeita. Animados, eles decidem fazer uma festa na casa de um deles, enquanto o protagonista parece meio irritado, mas de repente o ruivo percebe uma máquina estranha no fundo do salão e se pergunta o que é aquilo. Então, um par de mãos misteriosas mexe nas engrenagens da máquina e ativa um mecanismo secreto. Com isso, o Homem de Terno ativa a máquina e um portal roxo se abre atrás dele, de onde saem duas figuras. Com um sorriso enorme, ele parabeniza os jovens por passarem no teste e elogia a luta que eles tiveram. O ruivo fica confuso e agradece sem jeito enquanto pergunta se aquele cara é um dos instrutores da academia. O homem misterioso pede desculpas por incomodar, mas diz que tem uma proposta para fazer aos jovens ali. Com um olhar sinistro, ele os convida para se juntarem ao seu grupo, os temidos caçadores de Deus. De volta à luta, a garota de cabelo azul fica chocada ao ver que a espada do colega começou a ressoar. Ela então se posiciona e diz que não sabe quem eles são, mas não vai deixar que toquem um dedo no garoto. Nisso, seu parceiro, Okita Soji, o capitão da primeira divisão do Shinsengumi, finalmente surge para ajudar. O espadachim manda sua parceira preparar a espada e a jovem fica toda emocionada ao vê-lo em ação. Ele oferece sua força para acabarem com aqueles arruaceiros enquanto encara o protagonista e sua entidade. Kuroyasha dá um sorriso e pergunta ao parceiro se não foi exatamente como ele tinha dito que aconteceria. O ruivo volta ao normal e pede desculpas para a colega explicando que sua entidade tinha acabado de falar. A entidade explica que samurais confiam em seus instintos e se sentem compelidos a proteger os mais fracos. O rapaz pergunta o que deveria fazer enquanto observa a garota de longe através de uma visão circular.
Com uma voz sombria, o parceiro sussurra em seu ouvido e dá uma ordem bem direta para ele eliminar a garota. O herói grita para a entidade parar de brincadeira, mas ela explica que é só para fingir que vai fazer isso. Então, o Ruivo explica que foi por isso que tentou o ataque, e vemos Okita todo nervoso e tremendo de medo. A garota fica com os olhos brilhando e percebe que seu parceiro realmente se importa com ela no fim das contas. Com lágrimas nos olhos, a jovem diz que tinha certeza que ele a odiava e por isso estava tão feliz agora. Ela continua dizendo que pensou que nunca mais conseguiria falar com ele, enquanto o espadachim desvia o olhar. O espadachim segura a mão da garota e pede desculpas por fazê-la se sentir daquele jeito, explicando que a escolheu por reconhecer seu valor. Com isso, ele pede para a jovem lutar ao seu lado e ela fica com o rosto corado de felicidade ao ouvir o convite. A garota então se curva em agradecimento para o Ruivo e o rapaz diz que só queria ver a força total dela. Nisso a jovem diz que aquilo pode ser uma desculpa ruim, mas como agradecimento ela vai mostrar seu poder. Com uma nova aparência e uma espada diferente, ela se prepara para mostrar sua verdadeira força na batalha. O protagonista também não perde tempo e gira sua lâmina sombria, se preparando para o confronto. De repente uma energia azulada começa a se formar no chão do ginásio, então a espadachim avança com sua técnica do impulso triplo, liberando um poder avassalador. O Ruivo fica completamente chocado com a velocidade do golpe e percebe que a situação ficou bem séria. Com isso, uma enorme explosão acontece no meio do ginásio, levantando uma nuvem de poeira e destroços. Um tempo depois, os dois caminham pelo corredor da escola, parecendo bem cansados, depois do treino intenso. Todos parecem exaustos, mas a garota está super feliz, enquanto as entidades comentam sobre o treinamento. Eles então chegam na porta da sala de treinamento B e parecem estar procurando pelos outros colegas. O protagonista se pergunta se os outros ainda estão brincando de pega-pega enquanto olham o corredor vazio. Nisso, eles encontram o professor sentado no chão, fumando, e o homem pergunta como foi o treinamento da dupla. O instrutor percebe que os dois finalmente se deram bem, e o espadachim fica todo sem graça com o comentário. O mestre faz um cafuné na garota e explica que sabia que eles só se entenderiam em uma luta séria. De repente, o Ruivo percebe uma energia de fogo no fim do corredor e vê uma criatura monstruosa surgindo. A criatura bestial soca o chão com toda a força e causa uma enorme explosão de chamas e destroço. O golpe joga o outro garoto para longe e ele grita com a colega por ela tê-lo atacado daquele jeito. O professor explica que o treino era um pega-pega diferente, onde só o fugitivo podia atacar para controlar seus poderes. Mas ele admite que os parceiros deles acabaram sendo bem mais problemáticos do que ele imaginava no começo. Nisso vemos o herói Beowulf rindo como um louco e mandando sua parceira acabar com o oponente sem piedade. Enquanto isso, o outro rapaz pede desesperado para que sua deusa Minerva contenha a fúria do inimigo. O garoto olha para os lados confuso, pois não consegue encontrar sua parceira em lugar nenhum no ginásio. De repente, uma coruja surge e pede para ele falar baixo, pois a deusa da sabedoria. O jovem fica chocado e pergunta por que ela está dormindo no meio da luta, enquanto a outra o ataca por trás. Com isso, o coitado acaba apanhando feio e a cena mostra a intensidade da surra que ele levou. De volta ao presente, todos os alunos estão exaustos no chão e o instrutor anuncia a atividade final do dia. Com o fantoche nos dedos, ele revela que o desafio será uma luta de 1 contra 4 contra ele mesmo. O mestre dá 5 minutos de descanso para os jovens, enquanto eles continuam caídos no chão, sem forças. Envolto por uma aura sombria, o professor espera enquanto um dos alunos diz que eles não têm chance de se atacarem de uma vez. A loira pergunta se o Ruivo está com medo, mas ele diz que não é burro de lutar com o Rank S. O rapaz de cabelo branco sugere que eles criem uma estratégia, mas a outra garota acha que não vai adiantar. Então o garoto diz que eles precisam pelo menos dividir as funções, já que não tem nenhum trabalho em equipe. Ele explica que ele e a loira são especialistas, sendo ele de longa distância e ela de curta distância. Com isso, eles decidem ficar na frente e atrás enquanto o Ruivo e a outra garota cobrem o meio do campo. O instrutor pergunta se a reunião de estratégia acabou enquanto os 4 se preparam para o combate final. Então ele joga seu cigarro para o alto e avisa que aquele será o sinal para o início da grande batalha. Com olhares focados, os 4 estudantes observam o cigarro caindo e se preparam para o ataque iminente. Com isso, o herói musculoso grita para a loira avançar, enquanto a garota reclama que não gosta de receber ordens de ninguém durante o combate. Nesse momento, a jovem furiosa se lança em um ataque frontal carregado de energia amarela para tentar atingir o instrutor de surpresa, mas o mestre apenas sorri e bloqueia o golpe com uma mão, só mostrando que a força física dela ainda não é o suficiente para vencê-lo. Vendo a brecha, o Ruivo grita pela parceira de cabelo azul que salta imediatamente pronta para desferir um corte certeiro com sua katana. Então, os dois atacam juntos em uma sincronia perfeita enquanto tentam encurralar o caçador mais forte da sala com seus movimentos rápidos.
Do lado, o parceiro da loira comemora o acerto, mas logo percebe que algo está errado, pois o professor não parece ter sofrido nenhum dano. Com um olhar calmo, o instrutor explica que o plano de usar a colega como distração foi bom, mas os gritos entregaram toda a intenção deles. O protagonista fica em choque ao perceber que mesmo com o ataque combinado, eles não conseguiram sequer arranhar a defesa do oponente. Ele nota que o homem está usando ressonância apenas em alguns membros para economizar energia e decide avançar para mais uma tentativa desesperada. Com muita raiva, o jovem tenta um golpe direto, mas o mestre apenas observa o movimento, com um olhar de tédio total pela situação. De repente, raízes mágicas surgem do chão e prendem as pernas do veterano, que elogia o trabalho de equipe inesperado dos estudantes. Mas o caçador Hank-Si libera uma explosão de raios azuis gigantesca, que ilumina todo o ginásio e joga os 4 jovens para longe com força. Com um grito de poder, o instrutor afirma que ninguém vai vencê-lo em uma disputa de força bruta, e a energia toma conta de todo o lugar. Nisso, vemos a sala de treinamento completamente destruída, com crateras no chão e destroços espalhados por todos os lados. Depois do ataque, o resultado é uma derrota total, em apenas 20 segundos, deixando os 4 novatos caídos no chão, completamente exaustos e sem fôlego. Recuperando o ar, o Ruivo se pergunta quem é o contratante divino daquele homem, já que a maioria dos Rank-S prefere manter segredo. Os alunos discutem que alguns deuses preferem o anonimato, mas o rapaz de cabelo laranja ainda sente que tem algo muito estranho no ar. De repente, uma voz infantil comenta que tudo aquilo é muito chato, e o clima na sala muda instantaneamente para algo mais pesado. A figura misteriosa diz que a guerra está em um impasse e pergunta se o mestre realmente tem tempo para ficar brincando com crianças. Nesse instante, o professor fica com uma expressão de puro terror e grita desesperado para que o ser desconhecido se afaste do garoto. A figura se revela como a própria Zeus, a rainha dos deuses, que está com uma aura dourada e poderosa ao seu redor. Nisso, ela se agarra no Ruivo e pergunta ao professor por que ele está treinando a concorrência em vez de eliminá-la. Com um olhar maligno, a entidade diz que seria bem melhor se ele apenas acabasse com todos eles de uma vez só. Ela continua falando que os fracos vão perecer e que o antigo rei não se importava nem um pouco com a humanidade. Um tempo depois, o sol começa a se pôr e a academia de caçadores fica sob uma luz alaranjada e calma. No corredor, vemos o resultado da batalha com um buraco na parede e mesas e cadeiras destruídas por todo lado. De volta à sala, os alunos estão completamente exaustos e o garoto de cabelo branco reclama que foi um exagero. A loura também reclama que eles foram arrastados para lá e ainda tiveram uma luta contra o Rank-S mais forte. A entidade maligna então aparece novamente com uma aura roxa, mostrando que ela foi o desafio final do dia. Com isso, o garoto de cabelo branco pergunta se eles realmente acham que vão conseguir sobreviver àquele treinamento, mas a garota de cabelo azul bate na mesa e grita que eles nunca vão saber se não tentarem com tudo que tem. Ela continua dizendo para não se preocuparem com o futuro, pois os problemas de amanhã são para amanhã. O Ruivo elogia o otimismo da colega e a loura diz que é perda de tempo ficar se estressando e sugere irem para casa. De repente, o professor aparece no corredor destruído e diz que bom que todos eles ainda estão por ali. Com um sorriso, ele avisa que ainda tem um último lugar que ele quer muito mostrar para todos os seus alunos. Os estudantes então começam a implorar por misericórdia, pois não aguentam mais nenhum treinamento naquele dia. O mestre ignora os pedidos e promete que vai ser bem rápido enquanto arrasta os jovens pelo pátio da escola. Ele os leva para um prédio enorme e moderno e garante que todos eles vão adorar o que vão ver lá dentro. O protagonista e a colega de cabelo azul ficam bem confusos sem entender o que está acontecendo de verdade. Ao entrarem no local, todos ficam de boca aberta com o luxo do saguão, que tem um lustre gigante e uma fonte. Os alunos ficam impressionados ao descobrirem que estão em um dormitório exclusivo para caçadores de alto nível. O lugar tem um refeitório chique, com comida japonesa ocidental e chinesa à vontade para todos os moradores. Além disso, há uma academia de ginástica completa com os equipamentos mais modernos do mercado disponível. Para completar o luxo, eles também têm acesso a um enorme balneário que funciona 24 horas por dia. A garota de cabelo azul fica maravilhada com tudo, mas logo se preocupa e pergunta quanto custa o aluguel. Com um sorriso, o professor responde que é tudo de graça e a jovem fica completamente chocada com a notícia. Uma tela explica que a instituição de treinamento de caçadores é uma agência do governo fundada para resolver o problema do portão. Essa organização gerencia todos os selecionados no Japão e treina aqueles que querem se tornar caçadores. Como eles têm o papel crucial de proteger os cidadãos, o orçamento deles ultrapassa muito da polícia. O colega de cabelo roxo comenta que aquilo parece um hotel de luxo e que os dormitórios Rank S são ainda melhores. Nisso, a loira chama os outros com um grito animado para que eles vejam o quarto incrível que ela achou. O cômodo é super espaçoso e luxuoso, com um sofá confortável e uma iluminação dourada e brilhante. O instrutor então diz para eles aproveitarem a vista, pois a partir do dia seguinte, aquele será o novo lar deles.
Todos ficam super felizes com a novidade e começam a comemorar de jeitos diferentes dentro do quarto. A garota loira fica com uma expressão de pura euforia e solta um grito de alegria com a novidade. Ela então agarra o professor e pergunta se eles também podem morar ali, e o ruivo fica preocupado por ser um rank F. O mestre confirma e diz que a equipe da instalação ficou na verdade emocionada em receber todos eles ali. Ele mostra uma permissão de ocupação e diz que o pedido de 4 quartos foi repentino. As duas garotas pulam de felicidade e comemoram juntas, dizendo que tudo aquilo parece um sonho se realizar. O garoto de cabelo branco então sugere fazer uma festa de inauguração do quarto, e o ruivo concorda na mesma hora. O colega de cabelo branco fica pensativo enquanto a festa de inauguração é planejada por todos. Com isso, o ruivo percebe que o amigo não vai junto, e ele diz que vai deixar a arrumação para eles. No dia seguinte, a cidade amanhece com um céu azul e limpo enquanto os jovens se preparam para mudanças. Em um quarto com beliches, a garota loira termina de arrumar suas malas com um sorriso no rosto. Ela então se despede das crianças do orfanato Aurora, mostrando que cresceu ali a vida inteira. Enquanto isso, a garota de cabelo azul empacota com cuidado uma action figure de seu ídolo, Okita. Com a testa suada, a jovem parece satisfeita com o trabalho que fez para organizar todas as suas coisas. De longe, seu parceiro divino fica chocado ao ver a quantidade absurda de caixas que ela está levando. Já o rapaz de cabelo branco espia por um muro e chama por seu irmão mais velho com um sorriso. O jovem parece bem feliz e tranquilo enquanto se prepara para ir para o novo dormitório da academia. Em outro lugar, o protagonista está em casa e recebe um cafuné de alguém, enquanto está de cabeça baixa. Ele então se ajoelha em uma sala de tatame e começa a rezar com as mãos juntas em sinal de respeito. Com os olhos fechados, o rapaz parece estar conversando com alguém muito importante para ele, naquele momento. Na sua frente há um altar com fotos de seus pais, e ele conta que finalmente se tornou um selecionado. O herói diz que ainda não consegue se comparar com Yuzuki, mas que isso não vai ficar assim por muito tempo. Com o punho cerrado, ele promete que vai ficar forte o suficiente para conseguir proteger seu irmão mais novo. Ele continua dizendo que tem o caçador Rank S número 1 como professor e que até fez alguns amigos. Com um olhar determinado, o jovem promete para seus pais que vai dar o seu melhor a partir de agora. De repente, uma senhora aparece atrás dele e o chama pelo nome, interrompendo sua conversa particular. A velhinha, que é sua avó, pede desculpas por ter atrapalhado a conversa dele com seus falecidos pais. Sua avó chama para comer e ele pergunta o que foi enquanto se vira para ela. O rapaz olha para o relógio e diz que está sem tempo, mas que come com ela na próxima vez. Mas a senhora fica com uma cara séria e diz que aquela pode ser a última vez que eles se veem. O jovem fica surpreso com o comentário e, sem entender nada, ele acaba concordando e fica. Na mesa, a avó mostra que preparou os pratos favoritos dele e diz para ele comer o quanto quiser. Com isso, os três se sentam para comer juntos, e o neto agradece dizendo que vai aproveitar a refeição. O avô então comenta que disse a mesma coisa para o irmão dele, mas que o ruivo precisa lembrar de algo. Com um olhar sério, o velhinho diz que ele é ele mesmo, e que não precisa fazer as coisas como o irmão faz. O protagonista fica emocionado com as palavras de seu avô, e o chama com a voz um pouco trêmula. Ele confessa que ainda está com um pouco de medo, e que se pergunta se vai conseguir lidar com tudo. Mas seu avô garante que ele vai ficar bem, pois sempre teve a força para nunca desistir dos seus sonhos. A avó lembra que desde pequeno ele sempre se levantava, e corria de novo mesmo depois de cair e chorar. Com um olhar orgulhoso, a senhora diz que eles viram quanto seu neto trabalhou duro para chegar até ali. Nisso, o avô completa dizendo que com certeza seus pais no céu também estão muito orgulhosos dele. O garoto fica todo emocionado e um brilho de esperança surge em seu rosto depois de ouvir tudo aquilo. Com um sorriso, ele agradece e promete que vai dar o seu melhor para poder ter orgulho de si mesmo. Então, ele se despede e as palavras da sua família o enchem de determinação para o que vier pela frente. Algumas semanas depois, vemos um boneco de treino sendo esmagado com força total no ginásio da academia. O professor então grita em um megafone, mandando o próximo aluno se preparar para continuar o treinamento. O desafio é um exercício de tiro de precisão contra robôs e o objetivo é que cada um derrote 10 deles. Com isso, as duas garotas se preparam para o exercício enquanto o narrador grita para elas se prepararem. Então o sinal é dado e as duas liberam um ataque massivo de energia que destrói todos os robôs ao redor. Em outro campo de batalha, o professor avisa que a equipe de batalha simulada tem 30 segundos de intervalo. Com isso, nosso herói pula no ar e se prepara para desferir um golpe poderoso contra sua oponente loira. Nisso, ele usa sua espada sombria para se defender de um ataque rápido e bloqueia o golpe, com precisão. A garota cai no chão, mas com um sorriso enorme. Ela diz para ele não se segurar e lutar com tudo. Ele também grita para ela
não se conter e se prepara para contra-atacar com sua lâmina sombria. Usando sua força bruta, a loira arranca um pedaço gigante do chão para usar como arma no combate. Então ela joga o enorme pedaço de entulho no rapaz, que se prepara para encarar o ataque de frente. Com isso, os dois se chocam em uma explosão gigantesca de energia que balança todo o ginásio. Depois de um tempo, o relógio marca meio-dia e o instrutor elogia todos pelo bom trabalho. Ele então anuncia o fim do treinamento da manhã, enquanto os alunos parecem completamente exaustos. A loira comemora com seu parceiro por não perder o controle e o ruivo admite que não a vence. O colega de cabelo branco briga com sua parceira divina por ela ter dormido de novo na segunda metade. O professor comenta que eles parecem bem mais animados, já que antes ficavam sem energia muito rápido. Ele observa que após 3 horas de treino, todos conseguem manter a ressonância e está na hora da próxima fase. Com um sorriso, ele anuncia a próxima etapa e mostra uma missão para derrotar monstros em uma fábrica. Todos os 4 estudantes ficam com uma cara de surpresa ao verem que a primeira missão real chegou. Nisso, eles são levados para um enorme complexo industrial cheio de tubulações e prédios de metal. Lá um funcionário agradece a ajuda e diz que não esperava que chegassem tão rápido, elogiando a academia. O funcionário da fábrica chora e reclama com o ruivo que não pode fechar a linha de produção por qualquer coisinha. Nisso o rapaz pergunta onde está a criatura que está causando problemas e o homem aponta para o céu. Ele olha para cima e vê várias silhuetas de pássaros voando em círculos bem acima da fábrica. De repente as aves se revelam como monstros bizarros com crânios pegando fogo e olhos brilhantes. O homem explica que ninguém sabe quando elas chegaram e que esses bichos atacam os funcionários quando querem. Ele continua dizendo que 5 pessoas já foram parar no hospital por causa dos ataques surpresa. Além disso, ele conta que agora existem rumores de fantasmas à noite e as pessoas estão começando a pedir demissão. Com isso, o funcionário agarra as mãos do jovem e implora para que ele vingue seus colegas de trabalho feridos. O protagonista fica com um olhar sério e com uma gota de suor no rosto. Ele concorda. Com raiva, ele grita que vai garantir que nenhum daqueles monstros voadores consiga escapar daquele lugar. Mas agora sozinho, ele se pergunta como diabos vai conseguir derrotar alguma coisa que voa tão alto no céu. Nisso seu parceiro divino aparece e pergunta como ele fez uma promessa tão ousada, sem ter nenhum plano em mente. A entidade então pergunta se ele vai ficar parado esperando aquelas aves esquisitas descerem por conta própria. O rapaz diz que isso levaria muito tempo e se prepara para a batalha liberando sua energia sombria. Com isso, ele pisa com força no chão e cria uma onda de choque que levanta poeira e pedras ao redor. Usando o impulso do chão, ele se joga para o alto com sua espada pronta para o ataque aéreo. A criatura voadora fica completamente chocada ao ver o jovem voando em sua direção. Com um sorriso, ele diz que se elas não descem, então ele mesmo só precisa chegar perto o suficiente delas. Nisso ele acerta a criatura em cheio e o impacto do golpe o joga para o lado com bastante força. Mas de repente, ele começa a cair em queda livre e grita de surpresa, sem entender o que aconteceu ali. Nisso o ruivo entra em pânico total ao perceber que sua manobra arriscada no ar não foi planejada até o fim. Desesperado, ele grita que esqueceu completamente de pensar em como faria para pousar com segurança naquela altura toda. Com o impacto absurdo, o garoto atinge em cheio a traseira de um carro estacionado e causa uma enorme confusão na rua. Mesmo todo quebrado, o jovem cai em cima de uns sacos macios e sua entidade o chama de burro por ser tão imprudente, mas o herói se levanta com dificuldade e afirma que na próxima tentativa vai conseguir finalizar a missão de uma vez. Nisso o rapaz corre novamente em direção ao perigo, enquanto seu mestre sombrio pergunta se ele realmente pretende continuar com aquilo. Lá no alto, as criaturas voadoras continuam circulando a fábrica e esperam o momento certo para atacar qualquer um que se aproxime. Com um salto veloz, o protagonista avança pelo ar novamente e grita que os monstros vão pagar caro por subestimarem sua força. De repente, o herói é atingido por um golpe rápido e cospe sangue, sentindo a dor intensa atravessar seu corpo no meio do voo. Com o impacto, o ruivo é jogado contra uma enorme estrutura metálica e fica sem fôlego por causa da pancada violenta. Caído no chão, o coitado tenta recuperar o ar, enquanto o espadachim avisa que a criatura está apenas brincando com ele o tempo todo. Nisso as aves de fogo observam tudo do topo de um tanque de gás e parecem estar esperando o sol se pôr totalmente. O rapaz fica frustrado e se esconde com as mãos no rosto, pois não consegue pensar em nenhum jeito de derrubar aquele monstro. Então ele se lembra da técnica incrível de trocar de armas que seu mestre usou durante o treinamento intensivo no mundo sombrio. Nesse momento o jovem pergunta se também pode fazer aquilo, mas a sombra responde que a maestria de todas as armas exige muito treino, mas a entidade decide dar uma chance ao aprendiz e diz para ele dar um tiro, enquanto o garoto fica super animado com a ideia. Com isso, o mestre ensina que o primeiro passo é imaginar a própria sombra como se fosse um metal bem macio e moldável.
O herói tenta visualizar o arco com todos os detalhes possíveis, mas percebe que a tarefa é muito mais difícil do que ele imaginava. De repente, uma explosão de energia roxa envolve o corpo do protagonista e ele solta um grito de surpresa com tamanha potência, mas o poder acaba falhando e o samurai explica que é impossível criar um arco sem nunca ter tocado em um antes na vida real. O samurai manda seu parceiro esperar e nota que a situação ficou ainda pior do que antes. Nisso os dois olham para o céu e veem um enxame de criaturas voadoras cobrindo a lua vermelha. Uma das aves libera uma energia de fogo e azul, mostrando que seu poder aumentou muito de repente. Para o espanto do herói, todos os monstros começam a se fundir em uma única criatura gigante. O rapaz então se lembra dos rumores de fantasmas e entende que era disso que o funcionário falava. Com isso, surge uma besta colossal com chamas azuis e laranjas que encara o jovem com ódio. O protagonista fica chocado e grita sem acreditar que todas aquelas criaturas se juntaram em uma só. Sem perder tempo, o monstro gigante ataca com uma rajada de energia e destrói uma torre de metal. Com o impacto, vários destroços voam para todos os lados e o ruivo tenta se proteger como pode. A entidade avisa para ele usar ressonância, senão vai acabar virando um alvo fácil. Ele tenta ativar o poder e sua espada começa a brilhar, mas a energia parece bem instável. De repente, o poder se manifesta como um cristal roxo em sua mão, mas logo começa a sumir. A energia desaparece por completo e o rapaz fica desesperado sem entender o que deu errado. Com isso, a criatura voadora se aproxima para atacar enquanto a entidade apenas observa a cena. O jovem tropeça para trás e continua se perguntando por que seu poder não está funcionando agora. Ele grita de frustração por não conseguir usar a ressonância enquanto o monstro se prepara para atacar. Desesperado, o protagonista corre e se esconde atrás de uns canos para não ser visto pelo inimigo. A criatura gigante passa voando por cima dele, procurando por sua presa com um olhar furioso. Caído no chão, o samurai pergunta se ele já consegue usar o poder e o rapaz diz que vai tentar de novo. Com isso, ele se senta para meditar e uma aura roxa começa a se formar ao seu redor, mas a tentativa falha e o rapaz se pergunta por que a ressonância parou de funcionar do nada. A entidade, então, explica que aquilo é simplesmente o limite do recipiente que ele possui no momento. Nisso, o samurai manda seu parceiro se lembrar do que o professor disse para ele alguns dias atrás. Com isso, voltamos para a sala de aula, onde o instrutor se prepara para anunciar o tema da aula. O mestre escreve na lousa e revela que o tópico do dia será sobre o poder da ressonância. O garoto de cabelo branco reclama dizendo que eles já sabem usar aquilo e que a aula é meio inútil. O professor então o desafia e pede para o jovem explicar para a turma o que é ressonância. O rapaz responde que é quando se pega o poder do parceiro, mas o mestre acha a resposta muito vaga. Ele explica que é uma técnica para usar a força da entidade como se fosse a sua própria de verdade. Mas o poder dos deuses e heróis é forte demais para um corpo humano conseguir aguentar tudo. Se o poder for usado sem cuidado, o usuário pode perder o controle ou a habilidade pode parar de funcionar. Por isso, cada escolhido possui um tipo de recipiente para aceitar e aguentar toda essa energia. Quanto mais a ressonância é usada, maior e mais resistente esse recipiente se torna com o tempo. Assim, quanto maior a capacidade, mais tempo a ressonância dura e mais fortes. O mestre explica que todo o treinamento básico que eles tiveram até agora foi para fortalecer isso. Então, ele finaliza dizendo que depende deles fazer o poder do parceiro brilhar ou ser desperdiçado. De volta ao presente, o samurai pergunta se o rapaz finalmente se lembrou da importante lição. A entidade explica que a luta já dura muito tempo e por isso a energia do garoto simplesmente acabou. Por isso, a sombra sugere que eles recuem e deixem outra pessoa cuidar do monstro. O espadachim então questiona a hesitação do parceiro, que parece ter tido uma ideia de última hora. De repente, algumas penas brilhantes caem do céu com muita velocidade e se cravam no chão. Com o impacto, uma explosão de fogo acontece e o ruivo se assusta com o poder do ataque. Ele então percebe que as penas vieram da criatura gigante e se prepara por que está por vir. O monstro voador grita e encara os dois com um olhar de pura fúria, mostrando que não vai recuar. Com um brilho intenso, a criatura começa a carregar uma energia roxa em suas asas. Nisso, o bicho dispara uma chuva de penas afiadas que voam em alta velocidade na direção deles. Desesperado, o protagonista grita que a situação ficou bem ruim e tenta pensar em um jeito de fugir. A entidade manda ele correr para o prédio mais próximo e os dois disparam pela rua o mais rápido possível. No meio da corrida, o rapaz percebe algo estranho e vê a imagem de seu parceiro divino sobreposta à sua. Uma das penas atravessa sua perna e o jovem grita de dor enquanto cai no meio da rua ferido. A entidade grita para ele não parar, pois vai virar um alvo fácil se ficar parado daquele jeito no chão. Com muito esforço, o herói se levanta e continua correndo. O jovem consegue se esconder em um beco estreito e tenta recuperar o fôlego depois de toda a correria. Mas a criatura não desiste e aparece no fim do beco com sua boca aberta pronta para atacar com tudo. O protagonista respira ofegante e consegue se esconder atrás de uns canos para não ser visto pelo inimigo. Ele então olha para sua mão e vê que uma das penas do monstro está cravada e sangrando muito.
O samurai diz que eles não podem mais correr e que chegaram ao seu limite. A entidade avisa que, por sorte, a criatura parece tê-los perdido de vista e sugere pedir reforços. Mas de repente, o samurai olha para seu parceiro com um olhar de espanto e percebe algo estranho. O jovem começa a concentrar uma energia roxa em suas mãos e a entidade pergunta o que ele está fazendo. O rapaz diz que está tentando formar o arco e que sentiu que quase conseguiu da outra vez. Mas o samurai grita para ele parar, pois aquilo é uma perda de tempo total e inútil. A entidade explica que com os dois quase sem energia, não tem como ele criar uma arma nova. Nisso, o jovem se lembra das instruções do mestre e pensa em como a sombra deve ser um metal macio. Ele continua o processo e tenta se lembrar da forma exata do arco para conseguir criá-lo. Com isso, ele se lembra de como Kuroyasha usou o arco no treinamento e tenta visualizar a imagem. O protagonista admite que não esperava um inimigo tão forte e que agora não pode mais recuar. De repente, a criatura os encontra e ataca com tudo, destruindo os canos onde estavam escondidos. O espadachim fica irritado e confirma que o monstro gigante finalmente conseguiu encontrá-lo. Então, ele grita para o parceiro correr enquanto a besta voadora se prepara para um novo ataque. Mas o olhar do garoto muda e com determinação ele diz que já chega daquela situação toda. Com isso, ele finalmente consegue ativar a maestria de todas as armas com sua energia sombria. O monstro não espera e dispara um raio de energia de sua boca para acabar com os dois. Nisso, o ruivo mostra que conseguiu e cria um enorme arco sombrio com o poder de seu contrato. Com um grito de guerra, o herói puxa a corda do arco, se preparando para o disparo mais importante. Então ele dispara uma flecha de energia gigantesca que voa em direção ao monstro. O golpe atinge o núcleo da criatura em cheio e ela começa a se desfazer em penas sombrias. Com o arco em mãos, o jovem observa o resultado de seu ataque com um olhar focado e sério. A criatura finalmente é derrotada e o rapaz fica parado enquanto a energia sombria se dissipa. Com um sorriso enorme, ele comemora com seu parceiro, dizendo que finalmente conseguiu o feito.